Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre a infância e a adolescência com HP, portanto com a hipertensão pulmonar, como é que isto tudo se processa. Vamos ter connosco aqui o Dr. Marinho, Dr. António Marinho da Silva, a falar-nos, portanto, o Dr. António Marinho da Silva é cardiologista pediátrico e mestre em hipertensão pulmonar. Ele vai nos falar um pouco sobre como é a hipertensão pulmonar na infância. Temos connosco também a Joana Guerra, que é mãe de uma criança com hipertensão pulmonar, diagnosticada à nascença com cardiopatia congénita e 2 anos depois diagnosticada então com hipertensão pulmonar. Connosco também está a Rita Rodrigues, também ela com uma cardiopatia congénita e hipertensão hipertensão pulmonar diagnosticada aos 10 anos de idade. Eu sou Dulce Barbosa e, portanto, sou portadora de hipertensão pulmonar idiopática. Vamos ver um breve vídeo sobre uma criança com hipertensão pulmonar. This is Thomas. He's full of dreams, simple dreams. Running around, going to school, riding a bike. Thomas has an incurable disease called pulmonary hypertension. His lungs refuse to take up the oxygen necessary to experience the things he dreams of. Thomas is isolated from the world, even though he has a heart of gold, a heart that beats only for one thing. Whenever Thomas's friends say, "Hey, do you want to ride with us?" his lungs say, "No." Hey, Julia, come back. Wait. Thomas wants to belong, but he is scared of what other people think. The worst thing is that Thomas believes nobody cares. You can free Thomas and other kids like him, one brick at a time. You can make a child's dream come true. Please donate today at www.o2kids.help. Please help the organization that helps me. Ora, portanto, temos então aqui um pequeno exemplo do que é viver com hipertensão pulmonar, uma criança. Agora, Dr. Marinho, passo-lhe a palavra para que nos explique cientificamente o que é isto da hipertensão pulmonar na infância e na adolescência. Antes de mais, obrigado pelo convite. Espero que estão a ouvir bem, sim? Sim. Enfim, Obrigada, é sempre bom voltar a ver algumas caras conhecidas, conhecer outras pessoas que comunicam por via não direta, como é o caso da Joana Guerra, por exemplo. Conversámos muito, mas sempre nunca tivemos ocasião de fazer cara a cara. Vamos fazê-lo agora. E começava então por explicar que a hipertensão pulmonar, quer na criança, quer no adolescente, difere da do adulto em algumas coisas, mas não no essencial. A definição da hipertensão pulmonar é exatamente a mesma, uma pressão média na artéria pulmonar superior a 20 mm de mercúrio, medida por cateterismo direito. Exceto no recém-nascido. O recém-nascido
pode ter comorbilidades, e nós utilizamos um outro tipo de critério para definir se há ou não há hipertensão pulmonar. Eu adiante falarei disso. Podem avançar. Vocês estão a ver nesta foto que está aqui, nesta imagem. Eu estou a fazer, vou dar não sei se vocês veem. Sim, 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 sim. Sim. Okay? Portanto, Estamos aqui a a acompanhar. artéria pulmonar, isto é a pressão medida na artéria pulmonar, a pressão média medida na artéria pulmonar. Isto é que define se há ou não há hipertensão pulmonar. Vocês estão a ver este risco vermelho por aqui acima, ok? É um catéter de balão. Este catéter permite-nos registar a pressão na artéria pulmonar, no tronco da artéria pulmonar. E é esta pressão que nos diz se há ou não há hipertensão pulmonar. Não quer dizer mais nada que não seja isto. Pois há hipertensão arterial pulmonar, pré-capilar, e há hipertensão pulmonar não arterial, ok? São coisas distintas. Já iremos abordar isso. Mas esta foto, vocês estão a ver, tem a artéria pulmonar que sai do ventrículo direito, tem as veias pulmonares que chegam à aurícula esquerda, esta coisa aqui, estas são 4 veias. Por vezes estas veias estão ocluídas, portanto, e dão uma hipertensão de tipo diferente, não é hipertensão arterial pulmonar, assim uma hipertensão, antigamente definíamos como hipertensão pulmonar venosa, mas que agora definimos como pós-capilar. É um termo que é mais correto e que se utiliza atualmente, e muitas de vocês já ouviram falar, com certeza. Próximo slide. Isto aqui só para continuar como é que nós fazemos o diagnóstico e a classificação da hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar arterial ou pré-capilar tem que ser definida por a medição de uma pressão a nível dos capilares pulmonares. Os capilares pulmonares são estruturas vasculares que ligam ou que conectam as artérias mais finas e mais pequenas do pulmão com as veias mais finas pulmonares, portanto, que vão depois para o coração. O capilar é essa junção entre as arteríolas e as vénulas, as coisas mais pequenas que temos, e que nos permite estimar a pressão que existe na aurícula esquerda. Portanto, nós quando medimos o capilar, quer dizer que é a pressão na aurícula esquerda e, de maneira indireta, a pressão que existe também no ventrículo esquerdo. A pressão na aurícula esquerda, média, é igual à pressão diastólica, ou telediastólica, melhor dito, que existe no ventrículo esquerdo. Isto é, nós com o cateterismo direito conseguimos ter informação do que se passa em termos de pressões no ventrículo esquerdo. O próximo. A classificação da hipertensão pulmonar clínica é já uma classificação antiga, ela não existia aqui quando eu comecei a minha vida, isto ainda não era assim. Neste momento há 5 grupos. Aquele grupo mais preocupante é chamado hipertensão arterial pulmonar, enfim, sei que a Rita padece desta doença, o Afonso também, enfim, iremos conversar sobre isso certamente. Depois, hipertensão pulmonar associada à doença do coração esquerdo, isto é, quando existe digamos, uma estenose da válvula mitral, o sangue que devia passar da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo passa com dificuldade, e esse sangue acaba por ficar retido nas veias pulmonares, que eu há pouco falei. E essa retenção de sangue aumenta a pressão e dá origem a um aumento de pressão pulmonar de origem pós-capilar ou de origem venosa, se quisermos, está bem? E o tratamento aqui é tratar a doença do coração esquerdo. Isto não é dar drogas para reduzir a pressão pulmonar, é tratar a causa. Pode ser uma miocardiopatia dilatada, pode ser uma estenose mitral, pode ser uma insuficiência mitral, pode ser um corte radiato, pode ser muita coisa. Não vamos para aí. Depois, há uma outra hipertensão pulmonar que é associada às doenças pulmonares crónicas
que se acompanham ou não de hipoxémia, com baixa de oxigênio. E há imensas doenças que podem causar, desde doenças intersticiais, fibrose pulmonar idiopática, DPOC em estados avançados, enfisema pulmonar, por aí fora, enfim. São doenças do parênquima pulmonar, portanto não é da vasculatura, é do parênquima. O pulmão tem artérias, veias, e tem depois brônquios, bronquíolos, alvéolos, por aí fora. Isto é uma doença que não é das artérias nem das veias, é uma doença das estruturas parenquimatosas portanto, e da respiração. Claro está, quando há doença deste aparelho, as trocas gasosas não se fazem e as artérias reagem de uma maneira especial, causam vasoconstrição e dão hipertensão pulmonar também. Mas aqui também o tratamento é dirigido à causa, isto é, devemos dar oxigênio, devemos dar broncodilatadores, devemos dar drogas que atuem no parênquima do pulmão, ok? Excepcionalmente podemos utilizar drogas de outro tipo, mas eu não queria abordar isso agora, tá bom? Depois, há também uma hipertensão pulmonar associada a obstáculos arteriais pulmonares. Aquilo que é mais corrente é chamada doença tromboembólica pulmonar crónica, isto é, pessoas, incluindo crianças, eu sigo algumas adolescentes que têm hipertensão pulmonar tromboembólica, felizmente nesta fase já estão bem, porque é uma doença causada por coágulos. Por vezes estou-me a lembrar de duas situações, miúdas com 15 anos começaram a tomar a pílula e no seguimento disso fizeram coágulos, esses coágulos foram parar a artéria pulmonar e causaram obstáculo na artéria pulmonar. E isso aumenta a pressão dentro da artéria pulmonar e instala-se uma doença chamada doença tromboembólica pulmonar ou hipertensão pulmonar com doença tromboembólica pulmonar, que tem tratamento curativo. É cirúrgico ou por balão, mas não vamos fazer. Também há outras causas destes obstáculos. Pode ter tumores, por exemplo, temos um caso ou dois. Também pode ter, que cria um obstáculo nas artérias. Pode ter a ver também com a hipoplasia congénita das artérias pulmonares. Enfim, há uma data de situações que podem associar-se, mas que é diferente este tipo de hipertensão pulmonar, porque ela é curável, quase sempre, portanto é muito importante diagnosticar se há ou não há estes obstáculos, mas é muito diferente da hipertensão arterial pulmonar, aquele grupo 1 que está cá em cima. E depois há uma hipertensão pulmonar que é associada, que é multifatorial, há doenças hematológicas, doenças oncológicas, doenças metabólicas, síndromes genéticos, enfim, mas que se podem acompanhar a hipertensão pulmonar, envolvem múltiplos fatores e também não iria falar disso agora. Podemos avançar. A hipertensão arterial pulmonar, que é aquela que mais nos preocupa, porque esta é que exige terapêuticas apropriadas, específicas e causam quer morbilidade, quer mortalidade. Ela divide-se neste grupo que todos vocês estão a ver, a hipertensão arterial pulmonar idiopática, de que adulto padece, a hipertensão pulmonar hereditária, enfim, estou-me a lembrar de uma criança que seguia durante 12 anos, infelizmente faleceu. Outra que é induzida por fármacos e toxinas, há algum tipo de fármaco no passado, por exemplo, ligado a algum tipo de anfetaminas que causaram isto. Pois há uma hipertensão arterial pulmonar associada a várias doenças do tecido conjuntivo, artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, por aí fora, que também existe na criança, claro. Depois, infecções pelo HIV também podem acompanhar-se disto, seja em criança, seja no adulto. A hipertensão portal é uma situação que aparece bastante em crianças e em adolescentes, tem a ver com malformações geralmente genéticas e malformações vasculares do fígado, por mecanismos, enfim, não vou recordar, podem causar também hipertensão pulmonar, e o tratamento disto é, para além da terapêutica convencional, é também o transplante hepático do fígado. Pois as doenças cardíacas congénitas, que vocês já ouviram falar, pois há outras doenças, por exemplo, no Brasil, a esquistosomose é uma das causas de hipertensão. Depois há outras situações que não estão aqui expostas. Neste momento temos uma criança que foi transplantada, uma adolescente, aliás, a Maria Clara, que está em Santa Marta, foi transplantada há cerca de 2 meses, porque tinha uma doença pulmonar veno-oclusiva, ok? É um tipo de hipertensão pulmonar
que não responde bem ao tratamento, cujo tratamento é só o transplante pulmonar. Ela foi transplantada, felizmente bem, e tem neste momento 16 anos, creio eu, 17. Depois existe uma outra situação chamada hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, que irei falar mais adiante. Podem avançar. As cardiopatias congénitas na criança ou no adolescente são a causa principal de hipertensão pulmonar. Há imensas cardiopatias, eu pus aqui algumas, vocês estão a ver, isto é a persistência do canal arterial, estão a ver aqui entre a artéria pulmonar, que é esta coisa azul, e a artéria aorta, existe um canal na vida fetal que por vezes não fecha e pode dar problemas, ok? As comunicações interauriculares, vocês estão a ver a setinha, estão? Uhum. Portanto, aqui, é uma situação, raramente se acompanha de hipertensão pulmonar severa, mas enfim, mas existe e, portanto, isto está aqui referido. As comunicações interventriculares, provavelmente a situação mais comum, portanto, se não for operada a tempo, isto pode evoluir e dar chatices. A transposição, se não é operada no timing correto, pode causar hipertensão pulmonar, porque a artéria pulmonar, vocês estão a ver, em vez de vir do ventrículo direito, vem do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é um ventrículo que tem pressões sistémicas, tem pressões que são as pressões que nos aguentam durante o dia-a-dia, não é? Que temos quando medimos a tensão no braço, é esta pressão. Estou a ver que é uma pressão do ventrículo esquerdo que transmite-se à artéria pulmonar. Se não se opera em tempo útil, esta pressão transmitida pelo ventrículo esquerdo para a artéria pulmonar pode causar problemas no futuro. Portanto, daí a necessidade de haver alguma urgência em operar as crianças que nascem com trânsito das grandes artérias, como é o caso do Afonso, e a Joana irá falar sobre isso. Depois há outra situação relativamente comum, que é um truncos, em que há só uma artéria, e quer a artéria aorta, quer a pulmonar, nascem ambas da mesma artéria. Aqui a situação é muito complexa, isto é um tipo de cardiopatia que tem que ser operado impreterivelmente no primeiro mês, porque senão fica com a hipertensão pulmonar irreversível. Depois há o canal AB completo, que creio que é a situação da Rita, ela corrigir-me-á, consiste ao fim e ao cabo na existência de uma comunicação entre as aurículas e também entre os ventrículos. Há formas parciais deste canal AB que são menos complicadas e que não se acompanham. Isto é um tipo de patologia que tem que ser operado idealmente nos primeiros 8 meses de vida. Ok? O próximo slide. Bom, como é que a gente diagnostica, como é que nós temos a suspeita de que isto possa existir numa criança? Vocês estão a ver aqui esta janela, a suspeita clínica é dada a um miúdo, uma criança, um adolescente que se queixa de falta de ar, que se cansa facilmente, tem uma dor torácica, que desmaia às vezes com esforço, tem uma tosse que nunca mais passa, transpira sem razão aparente, tem o coração sempre a trabalhar a mais de 100, 150, enfim, às vezes. Alguém que tem ali sempre ansioso, enfim, este tipo de sintomas podem ser causados pela hipertensão pulmonar. Como é que nós fazemos a confirmação disto? O exame fundamental, porque é não invasivo e está disponível em qualquer hospital, qualquer médico cardiologista pode fazê-lo, é a ecocardiografia Doppler. Como é que nós fazemos isto? Vocês aqui em baixo estão a ver uma fotografia, isto é de uma doente minha, que isto é o eco, portanto aqui diz RV, quer dizer right ventricle, ventrículo direito, aqui right atrium é a aurícula direita, e entre o ventrículo direito e a aurícula direita há uma fuga tricúspide, este envelope que vocês estão a ver aqui, esta coisa, é o envelope da insuficiência tricúspide, que tem um determinado valor, está aqui uma cruzinha, este valor está aqui representado, é 4,67 m. Transformamos isto por uma fórmula, dá 87 milímetros de mercúrio de pressão. Portanto, que é uma pressão muito elevada. O normal, é expectável para uma criança é ter à volta de 26, 27, 28 e não 87. Ok? Bom, quando deparamos uma situação desta, temos de fazer vários exames, não invasivos, enfim, não vou estender-me sobre isso, podemos conversar se vocês o quiserem, mas terá que ser feito um cateterismo obrigatoriamente. O cateterismo cardíaco é o que nos vai dar o diagnóstico de certeza e qual o tipo de hipertensão pulmonar com que estamos defrontados. Próximo.
slide. Há uma situação particular que aparece no recém-nascido, que tem a ver com uma situação de persistência da circulação fetal. A circulação fetal, só lembrar-vos, vocês têm aqui a placenta, portanto, está na mãe, né? E fornece o sangue, enfim, através de artérias que vão parar, basicamente, à veia cava inferior, através, enfim, das artérias umbilicais e das veias umbilicais, e passam pelo fígado, pela veia porta, e entram depois na veia cava inferior, que é esta coisa azul, através de uma estrutura que às vezes persiste, pode não encerrar, e que é chamada ductus, está mal escrito aqui, é ductus venosos, eu peço desculpa, não é arterioso, é venoso, o ductus arterioso é este aqui em cima. Bom, depois a circulação fetal faz assim, bem por aqui, o sangue entra no coração, na aurícula direita, passa através de um orifício chamado foramen ovale, para a aurícula esquerda, porque o sangue que vai para o ventrículo direito, vai sempre algum, como os pulmões estão fechados, portanto, não pode ir para os pulmões. A maior parte do sangue passa através deste buraco, para a aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, e daqui vai para a artéria aorta, que leva depois sangue à cabeça e ao corpo, mas parte do sangue da aorta é também dado pelo canal arterial, por esta estrutura bonita que está ali, como o sangue das artérias pulmonares no feto não pode ir para os pulmões, né? É desviado por aquele canal, que às vezes persiste, e que depois entra na aorta. O próximo. E isto pode causar, quando este canal arterial, por exemplo, permanece aberto depois do nascimento, a circulação fetal, que vai, portanto, da artéria pulmonar para a aorta, pode-se manter. E cria uma situação complicada de cianose, portanto, o bebê fica roxo, fica com dificuldades respiratórias, fica com problemas. As causas disto geralmente têm a ver com problemas do periparto e problemas, enfim, ligados ao mecónio, à gravidez, ao fim e ao cabo. Pode ser por aspiração de mecónio. O mecónio no fundo, são resíduos que o feto deixa no líquido uterino, né? Pode ser consequência de uma infecção grave, portanto, com os pulmões serem afetados. Pode ter uma displasia broncopulmonar, é uma doença brônquica e pulmonar, enfim, traduz alguma dificuldade na maturação dos pulmões. Pode ser, enfim, pulmões subdesenvolvidos, ciência aplacentar, uma hérnia diafragmática, quer dizer, uma hérnia é um pedaço do intestino, ou às vezes até o próprio fígado, outro órgão, que por falta do diafragma, o músculo que existe entre o abdômen e o tórax, entra no pulmão e colapsa o pulmão, dá também hipertensão pulmonar. Pneumonias congénitas também, alguns medicamentos anti-inflamatórios, sempre a toma, ainda recentemente, uma mulher com dores de coluna, a quem fizeram em Guimarães uma injeção do diclofenac para tirar as dores, fechou o canal arterial e causou um problema de hipertensão pulmonar severa, felizmente revertida. Isto é, algumas coisas que têm que ser evitadas, por exemplo, aspirinas em grande dose, o brufeno, o diclofenac, que é o Voltaren, creio eu, outras drogas que são utilizadas para a inflamação devem ser tomadas com precaução na gravidez. Próximo. Bom, o tratamento, um pouco disso, nós devemos, como digo, identificar a causa, porque há causas tratáveis e curáveis de hipertensão pulmonar. Aqui do vosso lado direito estão aquelas causas ligadas ao coração esquerdo, à doença pulmonar e aos obstáculos arteriais, são causas potencialmente tratáveis e curáveis. Há depois um grupo de crianças e adolescentes com hipertensão pulmonar, que não, podem ter, portanto, hipertensão arterial pulmonar, e esta sim é obrigatório utilizar drogas que atuem nestes mecanismos. Eu não vou ler isto, mas são drogas que vocês já ouviram falar. O sildenafil, o tadalafil, o riociguat, o bozentano, o ambrisentan, o macitentano,
o Selexipag, enfim, são tudo drogas, podemos conversar sobre isto, que são específicas para tratar a doença vascular pulmonar, portanto, a doença hipertensão arterial pulmonar, que tem doença das artérias do pulmão. E o próximo slide, creio que é o último, tenho eu. Como é que nós seguimos estas crianças? Há vários modos. Nós fazemos, por norma, isto é das guidelines europeias, um teste de 6 minutos de marcha, naquelas crianças que podem colaborar, e classificámos nestes 4 estratos. Tem aqui portanto, um risco baixo, um risco intermédio baixo, um risco intermédio alto e um risco alto. Isto desformatou, ok, não tem mal. Assim, o que quer dizer um risco baixo, quer dizer que a mortalidade a 1 ano é inferior a 5%. Um risco baixo. Um risco intermédio baixo, um risco intermédio alto. Um risco intermédio é em que a mortalidade a 1 ano varia entre 5% e 10%. Um risco alto é quando a mortalidade é superior a 10%. Ok? Quais são os valores, digamos, clínicos que nós podemos usar para estratificar e fazer o seguimento dos doentes e, eventualmente, acrescentarmos terapêutica ou decidirmos por outro tipo de atitudes? São o teste de 6 minutos de marcha, que no adolescente e na criança é pouco válido. Podemos conversar disso daqui a pouco. A Joana certamente irá falar disso. O Afonso, de certeza, que faz mais de 400 metros em 6 minutos. Portanto, isto é um teste que em 6 minutos vê-se quantos metros é que caminha. Para isto há um outro tipo de exame, mas falarei disso eventualmente mais daqui a pouco. Depois, aquelas crianças ou adolescentes que têm estes valores assim cada vez mais curtos, e um valor que está aqui é 168. Isto saiu do sítio, eu estava aqui em cima, saiu. Portanto, define-se de um risco alto. A classe funcional, o que é? É uma avaliação clínica que nós fazemos. Perguntamos ao jovem, cansas de quantas escadas é que sobes sem te cansares, enfim, fazes o teu dia-a-dia, não fazes, por aí fora, e de acordo com isto nós classificamos em 4 graus, em 4 classes, digamos, funcionais, e isso está 1 ou 2, classe 3, classe, por aí fora. E de acordo com isso, se houver progressão, teremos que classificar dentro destas grelhas que vocês estão a ver, e depois fazer a soma disto tudo. Outra coisa que fazemos é medir o BNP. O BNP é uma hormona. Isto é o BNP é o seu pré-existente, digamos assim. É a partir daqui que se gera o BNP. E o limite de normalidade, entre aspas, de baixo risco, no caso do BNP é inferior a 50 nanogramas, para o NT-proBNP é inferior a 300, e por aí fora, quer dizer, situações de alto risco são valores superiores a 800 para o BNP, ou de 1100 para o NT-proBNP. Isto é comum a crianças e a adultos, ok? E creio que seria o último, exato. E podemos conversar, enfim, se entenderem, e responder às perguntas que vocês têm certamente no vosso computador. Estão à vontade. Doutor Marinho, muito obrigado por essa exposição, por nos esclarecer realmente em relação à HP na infância e adolescência. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas estou com algum receio que realmente estamos a chegar próximo do terminar do nosso tempo, e gostaria ainda de falar um bocadinho com a Joana, e que a Joana partilhasse connosco portanto, o testemunho dela. No entanto, há aqui algumas questões que talvez possamos marcar um próximo webinar para esclarecer aqui algumas situações que, entretanto, eu acho que depois desta exposição temos aqui por esclarecer, se puder ser, doutor. Completamente disponível para vocês, sabem que sim. Okay. Tá bem? Muito obrigado.
Entretanto, vamos falar agora um bocadinho com a Joana Guerra, que é mãe de 3 crianças. Portanto, uma delas, o Afonso, o pequeno Afonso, com 4 anos, nasceu com uma cardiopatia congénita, portanto, a transposição dos grandes vasos. Foi submetida a cirurgia com 11 dias e a hipertensão pulmonar foi diagnosticada aos 2 anos. Portanto, há pouco, quando o Dr. Marinho falou, disse que, portanto, se detectado logo nos primeiros dias, semanas, meses de nascença, portanto, a hipertensão pulmonar talvez não se instalasse, correto? Correto, correto. Ok, então, aqui no caso do Afonso, o que é que, portanto, porquê a situação da hipertensão pulmonar, portanto, ser detectada então aos 2 anos? Quer que responda? Não sei se... A Joana, Assim, portanto, é óbvio que nós... A Joana quer dizer alguma coisa, eventualmente, não sei. Não, posso deixar a palavra para o doutor e depois posso explicar um bocadinho a situação do Afonso. Se calhar é mais fácil assim. Assim, do ponto de vista estritamente médico-cirúrgico, o Afonso foi operado naquele timing aconselhado. Portanto, nas 2 primeiras semanas é aquilo que nós aconselhamos. Eventualmente 3 semanas, enfim, ele foi nas 2 primeiras semanas. Agora, neste tempo houve pressões que se mantiveram elevadas na artéria pulmonar, pelas razões que eu há pouco disse. Portanto, o ventrículo esquerdo, que é o que nos mantém de pé, tem uma pressão, o ventrículo esquerdo, a pressão, digamos, sistólica da Joana deve ser à volta de 100, 120, não faço ideia, e a pressão sistólica na artéria pulmonar da Joana deverá ser à volta de 25, 30, por aí fora. Portanto, há esta pressão muito alta no ventrículo esquerdo que foi transmitida durante algumas semanas, cerca de 2 semanas, à circulação do Afonso. Isto acontece com todas as crianças com transposição das grandes artérias, está bem? Portanto, por aí tudo bem. E normalmente regridem. Que me lembra, há uma rapariga, uma miúda, infelizmente faleceu já como adulta, e onde havia, foi um caso semelhante. Ela foi operada no tempo útil, mas por razões que nunca conseguimos explicar bem, a hipertensão progrediu e as coisas, na altura não havia ainda todo o armamentário que temos agora, e as coisas acabaram por correr mal. Já, como digo, a miúda já teria 19 ou 20 anos. A Karina. Ora bem, no caso do Afonso, eventualmente há uma associação também com alguma disfunção do ventrículo esquerdo. Isto é, quando há pouco falei que a hipertensão arterial pulmonar tem que ser definida determinados critérios, vocês não viram há pouco, mas estava lá no slide, tem que haver um capilar pulmonar inferior a 15, ok? O Afonso, no cateterismo que vi, tem um capilar pulmonar superior a 15, quer dizer que tem uma pressão telediastólica do ventrículo esquerdo que é alta. Portanto, quer dizer que há alguma coisa no ventrículo esquerdo que eventualmente esteja a ajudar nesta hipertensão pulmonar. Eu creio que mandei para a Joana, ela não sei se respondeu, peço desculpa se respondeu, qual era a medicação que ele fazia na totalidade, para além de macitentano e do sildenafil, não era? Sim, ele faz o sildenafil 3 vezes ao dia, faz o macitentano e faz a aspegic. E não faz mais nada para o ventrículo esquerdo. Não. Eu creio que deveria fazer, está bem? Mas é um assunto que teremos que conversar, eu espero poder conversar isto com os meus colegas de Santa Cruz, está bem? Está bem. Porque há algo que se pode ganhar aí. E isto explica de certo modo, porque a hipertensão arterial pulmonar idiopática seria aquilo que à partida nós pensaríamos que o Afonso teria, e a cardiopatia aqui ser só um fediver, muitas pessoas têm pequenas CIA, estou-me a lembrar de 2 ou 3 casos, têm uma CIA pequenita, mas não é aquilo que causa a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é de outro tipo,
e por acaso também tem isto ou aquilo. Podia ser o caso do Afonso. Portanto, eu creio que há vantagem em tratar também a disfunção do ventrículo esquerdo. Não é que seja severa, mas em todo caso ele tem um capilar de 16 ou 17 de um lado, 17 de um lado e 16 do outro, agora não tenho presente, mas posso conversar mais daqui a pouco. Portanto, eu creio que valeria a pena ir por aí. Porque isto acaba por um lado, explica porque é que o Afonso tem uma vitalidade boa, porque se fosse uma hipertensão arterial idiopática, as coisas não seriam assim, infelizmente alguém adulto poderá explicar-nos isso, talvez. As coisas seriam diferentes. Portanto, é possível que haja aqui uma componente tratável mais e que tenha benefícios em termos de futuro. Está bem, Joana? Ok. São assuntos Obrigada. Sim, para a gente conversar. certo. Joana, portanto, obrigada ao Dr. Marinho por esse esclarecimento. Falando ainda com a Joana, portanto, um bocadinho da experiência da Joana. Portanto, Joana, tu tiveste uma gravidez de risco, ok? Sim. Isso porquê? Já sabias que, portanto, a criança tinha a cardiopatia congénita antes de nascer ou foi por outras razões? Sim, eu fui reencaminhada, portanto, neste caso para o Hospital Amadora Sintra, por uma gravidez de risco associada ao facto de eu ter gêmeos. Não propriamente em relação à doença do Afonso, que só foi diagnosticada. Embora tenha sido diagnosticada logo numa fase inicial, o principal motivo do acompanhamento, sendo grávida de risco, foi pelo facto de estar grávida de gêmeos. E pela minha idade na altura, que tinha 35 anos. Ok. Portanto, e nessa altura, quando soubeste que, portanto, o Afonso tinha uma cardiopatia congénita, houve alguma coisa que tivesses que fazer diferente? Portanto, isso foi detectado mais ou menos nos 3, 4 meses, Sim, certo? Gravidez. foi detectado logo no início, nos primeiros 3 meses. É assim, a única coisa importante era que o Afonso, sabíamos que ele tinha que ser operado à nascença, portanto ele teria de nascer com um peso minimamente aceitável para ser operado e conseguir sobreviver a uma operação destas. No entanto, como eram gêmeos, havia uma grande probabilidade deles nascerem prematuros, que foi o que aconteceu, não é? Pronto, mas aqui aquilo que me indicaram foi tentar, portanto, alimentar-me o melhor possível, para que eles ganhassem também o máximo de peso possível, ter uma alimentação regrada e ter o descanso necessário. Numa fase final da gravidez, acabei por ficar internada, mas eles acabaram por nascer logo 3 dias depois. Portanto, não houve assim grande alternativa possível para o Afonso. Quando, portanto, o Afonso é operado, é submetido a cirurgia, portanto, nesta altura tu ainda não percebias muito o que era a hipertensão pulmonar e como mãe, obviamente, isto causava-te muita angústia, muita ansiedade, porque não percebias bem do que é que se tratava, o que era esta doença. Como é que tu conseguiste lidar com esta situação? Tu procuraste ajuda no meio profissional, outras mães? Como é que foi portanto, lidar com esta situação nestes últimos 4 anos? É difícil responder. Ok, tudo bem. Joana, eu compreendo. Vamos fazer assim, o Mas Afonso eu consigo criança. responder. Só preciso de um tempinho. Ok. É uma Rita, criança desculpa. muito ativa, Sim, e ninguém diria que tem sim, hipertensão pulmonar, não é? Por isso aí a tua preocupação sempre em ele ser hiperativo, correr, sim, fazer tudo, e até onde é que se deixa a criança sim, realmente ter essa atividade? sim. Temos que meter um travão ou não é? Pois, isso é uma das perguntas que eu depois também queria fazer ao Dr. Marinho, mas voltando um bocadinho atrás. Pronto, aquilo que nos transmitiram foi que o Afonso, sendo operado à transposição, iria fazer uma vida perfeitamente normal, porque esta operação faz com relativamente segurança, com taxas de sucesso ainda relativamente altas,
em bebés com peso aceitável, não é como o Afonso que nasceu com 2 quilos, não é? Portanto, ele foi um dos bebés mais pequenos a conseguir sobreviver a esta operação da transposição. Nós nunca ouvimos falar de hipertensão pulmonar. Nós só ouvimos falar de hipertensão pulmonar, efetivamente, quando aos 2 anos o Afonso desmaiou. Pronto. No entanto, e respondendo agora à tua pergunta, Rita, claro que é uma doença muito má, não é? Um prognóstico, aquilo que nos foi explicado nessa altura, foi que, pronto, que os meninos normalmente que têm esta doença, adultos, sejam meninos adultos, quando são diagnosticados, têm que fazer uso de oxigênio a tempo inteiro, e o prognóstico não é muito bom, portanto as taxas de sobrevivência a longo prazo são baixas, não é? É difícil ouvir isto, não é? Mas por outro lado, no mês anterior ao Afonso ser diagnosticado, nós já andávamos muito mal aqui por casa porque ninguém conseguia dormir. Porque o único sintoma, efetivamente, que o Afonso teve foi ele não conseguia dormir de noite. Pronto, ele gritava de noite e não consigo explicar. Tivemos o último mês, foi horrível porque ele não estava bem, ele não se sentia bem. Ele depois, como durante o dia é muito ativo, andava sempre a correr. Eu nessa altura depois acabei por ficar um tempo com ele em casa. E de facto, como ele era muito ativo, nós não percebíamos sequer o que é que se passava. Pronto, depois nesta fase final antes do diagnóstico foi muito difícil porque ele não dormia. Eu andava às voltas por Lisboa no carro com ele, 3 horas, 4 horas. Cheguei a dormir para a porta do Hospital do Amadora Sintra. Foi difícil. Mas, no fundo, aquilo que eu senti quando ele foi diagnosticado, e eu vou ser o mais sincera possível, foi um alívio. Porque eu percebi que, portanto, nós também corremos vários hospitais, isto para dizer que é uma doença difícil de diagnosticar, não é? Às vezes leva anos até ser diagnosticado, e corremos vários hospitais, e o problema é que, mesmo em Santa Cruz, onde ele é acompanhado, aquilo que verificavam era sempre a operação que ele tinha feito, ou seja, a transposição, viam a transposição, aquilo que tinha sido corrigido, o defeito cardíaco que ele tinha, e estava tudo bem, portanto, foi difícil, pronto. E senti um alívio, de certa forma, em saber que havia um problema e que depois era preciso tratá-lo, não é? Portanto, agora, o Afonso, como já foi dito, é um miúdo que tem uma vitalidade fora do normal. Sabemos que não vai ser assim sempre, não é? Mas o que é facto é que o Afonso, dos meus 3 filhos, é o mais ativo, que é uma coisa que não se consegue compreender. Ele é capaz de estar de manhã à noite a correr, a brincar, sempre ativo. Se nós formos fazer caminhadas, o Afonso nunca para, está sempre a correr. E chega ao final do dia, eu tenho os outros 2 a dizer que dói as pernas, pergunto ao Afonso se está cansado, ele diz que não. E isto era uma das perguntas que eu gostava de fazer ao Dr. Marinho. Eu tenho a visão, a perspectiva dos médicos que o acompanham, e efetivamente aquilo que dizem é que o organismo dele, como teve tanto tempo ali em esforço, porque ele teve um pós-operatório horrível, ele teve 3 meses ali a tentar lutar para sobreviver, teve imensas coisas no pós-operatório, entre anemias, transfusões de sangue, arritmias, bactérias no sangue, os rins deixaram de funcionar. E o próprio organismo dele, o que os médicos dizem é que se adaptou, no fundo, à doença, não é? À hipertensão pulmonar, porque a hipertensão pulmonar ou já lá estava, não é? Não vamos saber. Ou já lá estava quando ele nasceu, ou foi adquirida depois da operação, mas efetivamente, pronto, gostava de saber a opinião do Dr. Marinho em relação a este assunto. E mais importante, perceber, porque alguns médicos já me disseram que eu tenho que limitar a atividade física. Eu não consigo limitar a atividade física de uma criança de 4 anos, é impossível, está fora de questão. Nem vou fazê-lo, confesso. Se ele quiser ir fazer uma corrida, ele vai fazer a corrida. Eu acho que ele é que tem que perceber até onde é que pode ir, não é? E nesse aspecto o médico que o acompanha também é da minha opinião, mas pronto, gostava de perceber aqui um bocadinho a opinião do Dr. Marinho em relação a este assunto.
Peço desculpa. Depois, que são várias questões. Como disse há pouco, a hipertensão pulmonar, logo que nasceu, já tinha pressões elevadas na artéria pulmonar, por razões que eu referi, portanto, a artéria pulmonar estava a ser do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo sistémico, portanto, e transmitir essa pressão. Portanto, essa pressão já existia alta. Com a cirurgia, ela feita em tempo útil, a pressão pulmonar regride. Normalmente é assim. E todas as crianças, e infelizmente temos centenas, talvez milhares, de crianças operadas a transcrição das grandes artérias, dos grandes vasos, como quer, e que neste momento não têm hipertensão pulmonar e que estão perfeitamente bem. O caso do Afonso, eventualmente houve algo que manteve esta pressão elevada. Ou alguma coisa que já é pré-existente, mas isso é sempre uma interrogação que nós... Ou, como digo, ter-se alguma sequela ainda da situação da cardiopatia, nomeadamente no que se refere ao ventrículo esquerdo, por aquilo que disse há pouco, porque ele tem pressões elevadas no ventrículo esquerdo. Ele não devia ter 16 ou 17 ou 18 no ventrículo esquerdo. Devia ter 6 ou 7. Ok? Portanto, e creio que aí nós podemos conversar um pouco e devemos ver se isto está também a ajudar à festa, entre aspas. Depois, a avaliação, quando há pouco disse, o teste de 6 minutos de marcha nos miúdos ou então no adolescente, é um teste que não é válido. Isto é, as crianças e os jovens, em geral, têm uma reserva que nós mais velhos não temos, né? Eles vão buscar energia a outras fontes que a juventude lhes dá, e portanto eles são capazes de fazer perfeitamente 600 ou 700, 800 metros, tendo doenças graves. Okay? O exame que nós recomendamos, mas que creio que ainda é um pouco cedo para o Afonso fazer, é a prova de esforço cardiopulmonar, ou prova de esforço cardiorrespiratório. Essa é um tipo de avaliação da capacidade funcional que traduz, quer dizer, os valores que nós conseguimos obter com essa prova, traduz, na verdade, a capacidade funcional, quer vascular, quer respiratória, dos miúdos, dos jovens e do adulto também, com a hipertensão pulmonar, ok? Só que é um exame que tem uma logística mais difícil, não é propriamente uma prova de esforço como se costuma fazer, portanto obriga ao registro da função respiratória, também tem que ser feita com uma máscara, tem que ser feita com um protocolo próprio e tem depois valores que se obtêm de uma maneira que não é exatamente igual à outra e obriga a uma logística e depois obriga também a uma cooperação. As crianças não são muito fáceis ainda, provavelmente o Afonso é capaz de estar, por aquilo que me mostrou no vídeo, ele é capaz de poder fazer uma prova dessas a curto prazo, está bem? Mas são coisas que eu gostaria de conversar depois com o Dr. Duarte e com a minha colega, com a malta lá de Santa Cruz, está bem? Portanto, não sei se já respondi às coisas todas, isto é, portanto, a avaliação clínica numa criança ou num adolescente está dificultada com base no teste de 6 minutos de marcha, porque eles têm reservas e fazem muito mais, apesar de ter uma doença grave. E, como digo, deve ser feita essa prova de esforço cardiorrespiratório ou prova de esforço cardiopulmonar. Em relação à persistência da hipertensão pulmonar no caso do Afonso, e o facto de ela ter vindo a reduzir, isto traduz de algum modo, porque eu agora não tenho presente, ele fez cateterismo antes da cirurgia? Não, ele fez aquela eu nunca sei dizer. Sim. Isso mesmo, sim, fez logo no primeiro dia. Mas habitualmente nós fazemos isso só e depois não medimos as pressões. Não mediu, sim. Pronto. Ok. Portanto, mas à partida eu teria hipertensão pulmonar, porque as coisas assim, mas que deveria desaparecer após a cirurgia. Se persistiu alguma coisa, se é o ventrículo esquerdo que ainda não se adaptou, mantém pressões altas e tem hipertensão pulmonar venosa, não sei se está aquela parte que eu há pouco falei.
a ajudar a hipertensão arterial, portanto, porque aquilo é uma situação chamada hipertensão pulmonar combinada, pré e pós-capilar, que beneficia da terapêutica que está a fazer, mas também beneficia uma terapêutica dirigida ao ventrículo esquerdo. Está bem? Ok. Portanto, são coisas que portanto, eu penso que o Afonso vai ter um futuro bem melhor. Está bem, Joana? Ok? Obrigada. Olha, portanto, estamos, portanto, com algum tempinho ainda, uma vez que começamos um pouco mais tarde. Uma questão que eu gostaria de colocar é, por exemplo, à Joana e mães que tenham, portanto, crianças com hipertensão pulmonar e doenças cardíacas, na sua opinião, acha que poderiam ou deveriam ser constantemente monitorizadas, por exemplo, com um aparelhozinho, aqueles relógios que há para monitorizar as saturações, os batimentos cardíacos? Isso sossegava, por exemplo, a ansiedade de uma mãe ou poderia aumentar? Eu acho que depende acho que depende um bocadinho das pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho saturómetros, não é? Porque o Afonso, quando fica doente, ele baixa muito as saturações do oxigênio. Portanto, ele por norma tem saturações de 98, 99. Ainda hoje estivemos a fazer um TAC e ele estava com saturações de 100%, que é assim uma coisa inexplicável. Acho que nem nós temos, mas pronto, estava com 100%. E a mim, eu preciso dessa informação, não é? Eu preciso dessa informação porque eu sei que quando ele fica doente e fica com febre, ele baixa os níveis de oxigênio e eu tenho que o pôr no oxigênio, portanto, porque ele não pode estar com valores muito, muito baixos, não é? Agora, em termos de monitorização, eu acho que era importante, sinceramente, eu acho que era importante, mas depois também depende um bocadinho, porque já tive situações em que ele, por exemplo, quando teve com uma pneumonia, eu acho que fiquei quase... Eu andava sempre a medir, não é? Portanto, já mesmo depois dele estar bem, eu continuava a medir e aquilo causa também alguma ansiedade. Mas eu acho que diria, se calhar, em fases ou períodos da vida, neste caso do Afonso, eu acho que era importante fazer essas medições de controle, sim. Acho que era importante. Ok. Eu há pouco, já agora, Diga. há pouco acabei por não completar a resposta, que era sobre o exercício físico. Certo. Eu creio que não se deve limitar os miúdos. Devem ser eles próprios a dizer, mãe, já não faço mais, então não fazes. Certo. Havia até hoje, há pouco tempo, uma ideia de que havia, portanto, o exercício físico era deletério. Na verdade, não. E nas crianças, quando elas estão a crescer, há novos vasos que estão a formar, ok? E novas artérias, novas arteríolas, tudo isso. E o exercício físico é um dos fatores que promove a proliferação de novas veias, novas artérias, novos brônquios, tudo, de tudo. O sistema cardiovascular ele só acaba tardiamente o seu completo, o seu aparelho na totalidade muito tarde. Portanto, eu creio que o exercício físico nós sabemos que é bom porque ativa uma data de hormonas, vasodilata, cria condições para o aparecimento de substâncias que são vasodilatadoras e, portanto, agora, com parcimónia, não é? Com conta, peso e medida. Terá que ser a própria criança, ou no caso do adulto, a definir, eu até ali consigo, mais dali não consigo, mas deve procurar fazer. E paulatinamente, estou-me a lembrar de 2 ou 3 casos, nem se mexiam, neste momento agora já conseguem ir andar a 500 ou 600 metros e irem às compras, quando antigamente ao fim de 100 metros a todos já não conseguiam mais, não vão. E agora vão. Portanto, eu creio que é algo que tem que ser feito, incentivado, com vigilância também, com vigilância e ver. Certo.
Doutor Marinho, e uma questão, como é que o senhor doutor poderia explicar uma criança, por exemplo, com a idade de 5, 6 anos, que tem hipertensão pulmonar? O que é que como é que se explica uma criança que tem esta doença, que tem hipertensão pulmonar? É assim, Qual é uma maneira mais fácil? eu não partilho muito a ideia de fazer uma lição, por isso. Aquilo que eu pergunto é assim, então pá, como é que tens passado e tal? Que tal, jogaste a bola com os teus e tal, e tiveste de parar a meio ou como é que foi? Ai não, eu tive de parar a meio. Ah, pois e tal. Pois é chato, porque tens lá uma coisa para que às vezes não deixa fazer tanto como aos outros e tal, mas vais ver que consegues. E explico-lhe, mas tens uma coisa nas tuas artérias, pá, tens lá a pressão alta e aquilo às vezes é chato, que não deixa, já nós fazemos tudo o que queremos, só tens de te habituar a isso e tal. É algo deste género, tem que ser, na minha ótica, baseado na conversa que temos com o miúdo, e ele próprio irá perceber-se de que aquilo que eu lhe estou a dizer se vai traduzir em alguma autolimitação que ele próprio irá descobrir até onde, creio que será por aí. Uhum, uhum. Fazer assim uma dissertação, olha, senta-te e vou-te explicar o que é hipertensão pulmonar, Não é? não funciona muito bem. Portanto, Enfim, falar de uma eu faço maneira leve e isso, tentar, ok, isso mesmo. ok, ok. Acho que a Dulce tinha algumas questõezinhas que gostaria de colocar. Não eu, necessariamente, mas temos aqui, portanto, algumas pessoas a intervir aqui no nosso chat e a Elizabeth diz-nos, portanto, boa tarde e sou Elizabeth Lameiro, só queria então felicitar o Dr. Marinho pelo esclarecimento. Obrigada, Elizabeth, por estares connosco. E temos aqui a Kátia, que nos diz obrigada, Dr. Marinho, pelo esclarecimento tão objetivo e à Joana pelo testemunho tão sentido. A minha questão, uma adolescente com cardiopatia congénita que tenha tido intervenção cirúrgica pode evoluir na fase adulta para HP? São duas questões que temos que pôr aqui. Isto é, há uma situação, e eu devo dizê-lo que era o procedimento quando iniciei a minha vida nesta área, portanto, anos 80, nós estudávamos uma criança, imaginámos, tem uma CIV, uma cobertura interventricular, uma persistência pulmonar arterial. Estou-me a lembrar de uma que é minha vizinha aqui, infelizmente já cá não está tão bem, é só para lhes dar um exemplo. Portanto, uma miúda com um canal arterial persistente, persistência de um canal arterial, aquela cardiopatia que eu falei há bocado. Não tem a ver com a da Dulce, está bem, Dulce? Sim, Dulce, sim. nós dizemos canal atrioventricular, na verdade é um defeito do septo auriculoventricular, o nome é outro, mas a gente utiliza canal AV completo. Okay. Mas ela tinha um canal arterial persistente largo. Esta rapariga foi estudada por mim e pelo Dr. Maimone, em Santa Cruz. Nós na altura ainda não tínhamos cirurgião cá, em Coimbra. Como digo, lá nos 80, amarelo, que não só veio em 89. Portanto, vai ter sido para 85, por aí, 84, talvez. E o que fazíamos é assim, nós tapámos o canal arterial com um balão e verificámos se as pressões baixaram. As pressões baixaram, ao fim de meia hora, nós tapámos o canal, ok, as pressões pulmonares baixaram, ok. Falou só ao cirurgião e o cirurgião operou, fechou o canal arterial. O canal arterial fecha-se sem mexer no coração, é um golpe aqui de lado, na axila. Então, e a cirurgia correu bem, etc. Esta miúda, a Sofia Runa, continua a ser seguida em Santa Cruz. Ela era aqui de Coimbra, mas, como digo, foi depois operada lá e ficou a ser seguida lá. Mais tarde, já como adolescente, tanto namorou, casou e vieram viver para Coimbra de novo e passaram-me, os meus colegas passaram-me para mim.
E eu fiquei espantado quando eu avaliei, ela estava com hipertensão pulmonar severa. Ela, pronto, iniciou um pedido de rotino cateterismo, fizemos todas essas coisas, confirmámos que era uma hipertensão arterial severa, iniciou o tratamento, infelizmente depois uma infecção que complicou uma das vias do tratamento e ela acabou por falecer, já com 20 e poucos anos. O que eu quero dizer? Depois há tem outros casos em que, na verdade, foram operados, tinham CIVs, foram operadas com hipertensão pulmonar, mas dentro daqueles critérios que nós pensávamos que íamos ganhar, e não. Portanto, a nossa política atualmente, a minha, aquela que eu defendo, é uma cardiopatia congénita, seja um canal arterial, seja um canal AV completo, no caso da DULCE, seja uma resistência canal arterial, ou hipertensão pulmonar que tenha resistências superiores a 5, é melhor não fechar. É deixar andar e evoluir para a Eisenmenger, porque a Eisenmenger pode sempre, mais tarde, tem uma sobrevida muito mais longa e tem sempre recurso para um transplante pulmonar ou outra terapêutica que venha a aparecer no futuro. E há muita coisa a aparecer agora, felizmente. Ok? Portanto, é melhor não operar, deixar andar. Isto é uma questão. Outra questão tem a ver com aquelas crianças que foram operadas dentro dos cânones, com critérios ainda hoje válidos para serem operadas. E eu estive recentemente numa reunião no estrangeiro, onde foi mostrado um estudo com 800 crianças que foram operadas ao fim de 20 anos, cerca de 5% delas com canal arterial tinham hipertensão pulmonar, CVs à volta de 4%, e acho que CIAs era menos, 1 ou 2%. Isto é, apesar de terem sido operadas com todas dentro das normas atuais, que são atualmente, que são aquelas que nos definem operar ou não, a prazo, uma parte delas pode desenvolver hipertensão pulmonar. Nós sabemos que cerca de 6% das cardiopatias congénitas acompanham se as crianças têm alterações de um fator genético, que é o BMPR2, tipo 2, cerca de 6% tem. Portanto, pode às vezes coincidir, ser crianças que têm uma cardiopatia congénita e ter também um marcador genético causador de hipertensão pulmonar. Pode ser, por exemplo, o caso do Afonso, por exemplo, não sei. Estes estudos genéticos não se estão a fazer por rotina, vai-se começar a fazer, mas são ainda, porque são muito caros e como pois em termos de tratamento também não vai adiantar muito. Portanto, está-se aqui nesta fase ainda um pouco académica, se sim ou não se deve fazer a todos os casos, por aí fora. Estamos ainda nesta fase. Mas, portanto, eu creio que, não sei se respondi, portanto, uma coisa é aquela criança que é operada com hipertensão pulmonar, mas que se pensa que se vai ganhar, que neste momento nós afastamos isso, porque verificamos que não, porque a hipertensão pulmonar que surge depois de encerrar, por exemplo, uma cardiopatia como a da DULCE, por exemplo, agora neste momento, é rapidamente mortal. Portanto, é melhor, não digo deixar evoluir. Isto é uma questão. Outra questão é que aquelas crianças foram operadas, bem operadas, um pouco como se passa com o Afonso, por exemplo. Em teoria foi bem operado, mas ao fim de uns anos, parece hipertensão pulmonar. Ok? E como digo, neste momento, em termos médios, haverá 3, 4% de hipertensão pulmonar nas cardiopatias congénitas operadas. Não é todas as cardiopatias congénitas, estou a falar das CVs, dos canais arteriais, de CIAs, por aí fora, está bem? Haverá cerca de... Daí que haja agora, neste momento, a preocupação em não dar alta, mesmo àquelas crianças que teoricamente são curadas. Uma CV encerrada está curada, é o caso, por exemplo, da Kátia, a Kátia sabe isso. Mas, na verdade, pode não ser assim. Pode não ser assim, pode aparecer a prazo hipertensão pulmonar ou outras complicações também. Okay. Obrigada, doutor. Entretanto, a Kátia também menciona aqui uma recordação dela relativamente ao doutor, diz que não tem hipertensão pulmonar, mas lembra-se do doutor Marinho
que foi médico dela, e lhe explicar o que se passava com o coração enquanto fazia a eco, com cores, com as cores que apareciam. Muito obrigada. Efetivamente, é uma forma de lidar com crianças, sem sombra de dúvida, é diferente, e é muito importante. Acho que é tão importante quando lidamos com crianças como com adultos, que o médico tenha a preocupação de explicar de formas diferentes, como é óbvio, não é? Mas de explicar o que efetivamente se passa com o doente, de forma a que o doente possa ter ali um maior conhecimento. É claro que as crianças, pronto, vão adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo, mas com brincadeiras, esse conhecimento acaba por ser mais precoce, não é? E sem sombra de dúvida que é uma abordagem muito, muito, muito interessante. Obrigada, doutor Marinho. Dulce, agora porque é que Sim. foi detectada tão tarde? Porquê? Não sou eu, a cardiopatia congénita é a Rita. Ai, peço Eu desculpa, é ó, Rita. idiopática, exato. Sim, 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 Rita, queria perguntar à Rita, depois eu sei. Sim, Porque é sim, que sim. foi assim tão tardiamente diagnosticada, Rita? Olha, doutor Marinho, eu por acaso nasci na África do Sul, na altura, Aham. portanto, em 68. E era uma criança muito, muito ativa, muito, muito ativa, não parava, tal e qual como a Joana, portanto, fala dos meninos dela. Portanto, eu tenho uma irmã mais nova. A minha irmã estava sempre cansada e eu estava sempre pronta para correr e fazer tudo e mais alguma coisa. E por acaso foi diagnosticado, portanto, hipertensão pulmonar aos 10 anos, porque apanhei uma pneumonia e não me conseguiam tratar com os xaropes e a medicação normal. E os meus pais correram vários médicos e, por coincidência, foi uma médica portuguesa na África do Sul, em Joanesburgo, é que ao consultar e averiguar e escutar, viu logo que havia algo que não estava certo. E nesse dia, nesse próprio dia, mandou-me logo ir fazer um cateterismo. Portanto, o meu cateterismo foi feito aos 9 anos, foi um autêntico pesadelo para mim, naquela altura, portanto, e depois fiz uma biópsia pulmonar, que eu sei que hoje em dia já não se faz. Portanto, naquela altura, fizeram uma biópsia pulmonar para tentar perceber até que ponto é que a hipertensão pulmonar estava efetivamente instalada e se havia alguma coisa a fazer. Portanto, os meus relatórios naquela altura disseram logo que era uma hipertensão pulmonar irreversível, tinha um defeito completo do septo AV e que, portanto, tinha que adaptar-me à vida dessa maneira, seria. Portanto, e foi o que eu fiz. Portanto, Claro. durante 54 anos vivi uma vida bastante preenchida e fiz muita coisa, do qual, como diz a Joana, portanto, e o doutor, não pôr limites, nunca me pus limites ou entraves. hum, Quando os doutores naquela altura, os médicos naquela altura, tinham dito que eu não podia fazer nada, não podia fazer o mínimo de esforço, não podia fazer atividade física, não podia fazer qualquer desporto, hum, e pronto, era tipo viver dentro de uma redoma, não é? Portanto, e eu queria viver. O que eu Está queria mais medicada era com o quê, viver. Rita, já agora? Diga? Está medicada com? Comecei há 4 anos com Sildenafil, Bosentan e agora estou com o treprostinil subcutâneo. Está bem. Sim, Portanto, senhor. comecei o ano passado, em agosto. Muito bem. Eu gostava de fazer uma pergunta, Rita, se fosse possível. Sim, claro que sim, Joana. Sim, gostava de perguntar ao Dr. Marinho se acha que é possível tornar esta doença como uma doença crónica ou se efetivamente a esperança média de vida é curta. Felizmente as notícias são boas, está bem, Joana? Posso lhe dizer, neste momento está a aparecer bastantes moléculas, uma delas muito promissora, que se pode juntar às outras já conhecidas, enfim, e no seguimento delas, outras virão. Porque, quer dizer, em relação à medicação,
Os únicos medicamentos, o único medicamento, aliás, que prolonga a vida, que está demonstrado que prolonga, são os prostanoides. O que é que quer dizer isto? Não estou, tanto a terapêutica oral, quer o macitentano, quer o sildenafil, o tadalafil, criam condições para que depois uma outra droga, que é o que a Rita está a fazer, que é um prostanoide, o treprostinil, possa atuar. Essas drogas, na verdade, prolongam a vida indefinidamente. Tem complicações, por vezes. Espero bem que a Rita não as tenha, ela saberá explicar isto melhor que ninguém. E como digo, entretanto, há coisas que vão surgindo, novas, né? Há vários outros mecanismos, mas aquilo que se desenha é que estes novos medicamentos sejam antiproliferativos. O que é que isto quer dizer? Porque a histologia das arteríolas pulmonares é muito complicada. Ela tem, eu não falei disso, se quiserem fazer, falemos disso numa outra altura, embora seja muito específico, mas enfim. Tem células que são como é que é dizer, são displásicas, não são normais, né? E crescem de uma maneira desordenada e proliferam de uma maneira, é como se fosse uma neoplasia, como se fosse um cancro. Ok? Elas têm um crescimento muito semelhante a isso. Este tipo de drogas novas tem uma ação, quer o bosentano, quer o macitentano, já tem uma ação a esse nível também, antiproliferativa. Mas estas novas não, têm uma ação muitíssimo mais atuante. Como que repõem, digamos assim, o crescimento normal das células, seja, limitam esta proliferação, são antiproliferativos. Não são vasodilatadores, como por exemplo o sildenafil, o que faz é dilatar as artérias e facilitar que o sangue, portanto, passe, né? Só que se as artérias estão muito grossas, a partir de uma certa altura aquela dilatação já não é suficiente. E o conceito de antiproliferativo, de haver medicamentos que como que limam, quer dizer, que aplanam, digamos, as artérias por dentro, que as tornam mais finas e alargam por esse mecanismo, é o grande objetivo que está em cima da mesa, e espero bem que se venha a concretizar rapidamente e que surjam muitas outras, ok? Neste momento, as situações mais graves, quando se chega àquela tabela que eu vos mostrei de baixo risco, risco intermédio, risco alto, isso é o que nos guia para podermos acrescentar mais este ou aquele medicamento, ok? E na verdade os prostanoides, portanto o Velletri, não sei, é dado por via intravenosa, o treprostinil é dado por via subcutânea ou intravenosa também. Há o Selexipag, que é um agonista, é uma droga por via oral, que tem uma ação semelhante a estas duas drogas que eu estou a referir, que se dão por via subcutânea ou por via parentérica, na veia. Tem muitos efeitos secundários. Estes medicamentos dão dor de cabeça, dão rubor, dão desconforto, enfim. Há pessoas que se adaptam muito a isto ou não. Ficamos incapacitadas durante horas e horas. Pois Eu é. antes de ir para o subcutâneo estive no Selexipag e foi horrível. Foi mesmo um pesadelo. Foi. É curioso, estou-me a lembrar da Patrícia, uma doente minha, que é enfermeira neste momento. A Cátia, que se calhar deve conhecer. Patrícia Miranda. Sim, a Patrícia é a nossa vice-presidente da associação. Exatamente. Essa andei com ela, ao qual eu tinha pai, quando ela me veio tirar as mãos, tinha pai há 10 anos, ou coisa assim. Não sei se andei ao colo com a Cátia também. Agora é que não consigo, ela está pesada. Bom, mas estava a dizer que agora perdi-me. Ela disse que sim, que era pequenina. Eu perdi-me, acabei por desviar. Estávamos a falar do Selexipag, doutor, e da Patrícia, Sim, ia dizer qualquer coisa exato. da Patrícia. A Patrícia, repare, começou-se a dar o Selexipag e ela não conseguiu. E mesmo uma metade de um comprimido, mesmo assim ela não conseguiu tomar. É curioso. É complicado. O E Selexipag é muito... mas há outras pessoas, né, que conseguem tomar as doses máximas com efeitos praticamente desprezíveis.
É Sim. curioso, não é? São reações individuais e temos de estar sempre atentos a isso, não é? E pronto, enquanto no seu caso, não havendo tolerância, tem que ser para outros tipos de medicamento, que é o que está a fazer. É. Felizmente, penso eu que tenha, apesar de tudo, menos efeitos secundários. Bom, estamos quase aqui a terminar. O nosso tempo é com muita pena, efetivamente, porque ficaríamos aqui muito mais tempo à conversa. Temos aqui alguns participantes, portanto, deixo aqui aberto mais um pouquinho se alguém quiser colocar mais alguma questão para qualquer um dos nossos oradores. Entretanto, faço aqui apenas uma pequenina retificação. Dulce? Acho que a Dulce foi abaixo. Perdeu-se a Dulce, não é? Perdão. A Dulce, não sei o que é Oh, que... Rita, mas vocês estão à Não, vontade. relativamente, portanto, a Cátia era que ela nos daria. Uhum. Sim, sim, sim. E eu estou aqui um bocadinho, estou a receber aqui informação de que a minha internet está complicada, mas pode ser que tudo se resolva. Portanto, a Cátia gostaria muito de ter estado aqui connosco logo desde o início e dar aqui umas palavrinhas enquanto nossa presidente da associação. Em nome dela, faço então um agradecimento a todos vocês portanto, a todos aqueles que estão aqui conosco ao vivo a assistir e um bem-aja a todos. Que estejam sempre connosco, que estejam sempre presentes e sem sombra de dúvida que o futuro é muito promissor, tal como disse o Dr. Marinho, as notícias são muito, muito promissoras e para breve, para nós doentes com hipertensão pulmonar pode parecer uma eternidade, mas eu creio que será muito bom. Temos muito boas previsões para todos nós. Vou aqui só fazer uma leitura. Portanto, a Elizabeth diz que também só teve o diagnóstico aos 18 anos, também faz hoje o treprostinil e diz que a ela não lhe deu colo porque pronto, já foi diagnosticada mais tarde, mas deu-lhe muito colo quando precisou. Portanto, deu-lhe muito apoio quando precisou. Por isso, o Dr. Marinho é, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito querida entre todos nós, entre os doentes. E por isso, muito obrigada mais uma vez. E disponham sempre, está bem? Sempre que necessário. Faremos, com certeza. Eu lamento é não ter poder. Estava precisamente numa reunião em Paris sobre isto. Eu não pude ir ao nosso evento, convívio ao Dia Mundial. por causa disso. Eu expliquei isso à Mas pode estar nos próximos, fica atento às sim. nossas redes sociais, que eu já sei que é muito ativo nas nossas redes. Eu costumo estar. Portanto, fiquem atentos, temos novidades para breve. Há outros eventos que não somos nós a organizar, portanto, eu gosto de deixar esta questão bastante bem clara. A APHP tem 2 eventos fixos anuais, mas tem outros eventos que somos convidados a participar e divulgamos nas redes sociais estes eventos para que quem quiser se junte a nós. E isso vai acontecer brevemente, portanto, fiquem atentos a essas notícias. Vamos estar num grande evento a divulgar a associação, a divulgar hipertensão pulmonar, porque é muito importante que continuemos a fazer este trabalho, divulgar a associação, divulgar a hipertensão pulmonar para que chegue cada vez mais a mais pessoas e que o diagnóstico precoce seja uma feliz realidade em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Obrigado também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos, então. Muito obrigada.